Irmãos, muito bom estar aqui mais um dia na casa do Senhor, podendo cultuar o nosso Deus juntamente com meus irmãos, amém? Você que tem sua Bíblia, quero pedir a você que abra sua Bíblia lá em João capítulo de número 9. João capítulo 9. Versículo 35. João 9, versículo 35. Nós te amamos, Jesus. Seja adorado nesse lugar, papai. Vamos ler a palavra? Diz assim: Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? 38. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem, 39, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Somente até aí, você pode tomar o seu assento. Como todos sabem, Jesus viveu entre nós. Jesus não foi apenas uma história, um conto de fadas, um conto de super-herói. Jesus não foi apenas mais um profeta que pisou nessa terra. Jesus não foi mais um pensador, mais um filósofo. Jesus, ele nasceu de mulher, através do Espírito Santo. Jesus teve que aprender, teve que obedecer. Jesus teve que esperar o tempo para começar a proclamar o reino do Senhor, a fazer a obra do Pai. Jesus teve que passar todos os processos, todos. Teve que estudar bastante, porque a palavra fala que Jesus, quando ele abriu mão do trono lá em cima, quando ele veio para a terra, ele se esvaziou. Ele deixou a sua glória. Ele deixou tudo que ele sabia, tudo que ele entendia, o seu poder. Ele se esvaziou. E ele habitou na terra como eu e você viemos ao mundo, vazios. E ele teve que fazer a sua caminhada, ouvir a voz do Pai, obedecer a voz do Pai, buscar o Pai como eu e você buscamos. Ele teve que buscar o secreto, orar como eu e você oramos. Não foi diferente. Jesus, ele passou por perseguição desde quando ele nasceu. No seu nascimento, muitas crianças de 2 anos para baixo morreram porque queriam matar Jesus. Jesus teve que ser levado para outra terra. Seus pais em constante mudança de um lugar para o outro, porque queriam livrar Jesus. Jesus tinha uma promessa muito grande. E de repente você é perseguido por causa da promessa que você tem. De repente você sofre tantas coisas por causa da promessa que você carrega. Porque você tem algo para cumprir nessa terra, neste lugar, que é grande. Deus quer usar a sua vida, usar a minha vida. E por isso nós sofreremos perseguições. Por isso nós sofreremos dificuldades. Mas o Senhor, ele passou por tudo isso. E ele cresceu, ele crescia. A palavra diz que na sua adolescência ele estava no meio dos doutores, fazendo perguntas inteligentes,
explicando sobre coisas de maneira fácil. E os doutores, o pessoal que sabia muito sobre a lei, ficou olhando aí, nossa, esse menino, ele está estudando realmente. Porque Jesus, ele estudava como qualquer outro menino da sua época, judeu. Eles tinham que buscar e estudar incessantemente sobre a palavra. Hoje um menino de 9, 10 anos, ele tem a Torá guardada na cabeça. Ele sabe de cabeça porque ele estuda muito. E a infância de Jesus, a adolescência foi estudando, guardando, meditando a palavra do Senhor. Até que aos seus 30 anos, ele completasse a sua maturidade. Porque na tradição judaica, quando você chega aos 30 anos, você está apto para começar o seu ministério. Porque antes dos 30 você estuda, passa por várias etapas de estudos, até chegar aos 30. Dos 30 para lá, você está maduro para começar o ministério do Senhor. E Jesus, ele cumpriu até isso, ele cumpriu todas as coisas, todas. Ele fez questão de cumprir tudo, e quando chegou aos 30 anos, ele começou o ministério do Pai. Ele foi batizado, recebeu sobre ele o poder do Espírito, em forma de, simbolizando a pomba ali sobre ele, e uma voz veio dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E todos ali começaram a saber que ele era o Filho de Deus enviado, o Salvador. E aí, desde aquele momento, muitas pessoas começaram a segui-lo, mas só que outras pessoas começaram a persegui-lo novamente. E a perseguição começou mais forte, cada vez mais forte, a ponto de quererem tramar algo contra Jesus, de querer matar, tirar a vida de Jesus. Mas Jesus não parou o seu ministério. Jesus não parou de querer cumprir o ministério que Deus tinha proposto para ele nessa terra. E nessa passagem aqui, Jesus está diante aos fariseus, aos doutores, aos que conheciam muito sobre a lei, mas só que eles não conseguiam ver o que estava diante dos seus olhos. Eles sabiam muito, mas eles não, de fato, eles não conheciam. Eles não tinham intimidade. E Jesus, ele começa dizendo aqui que um homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu o está vendo, é este que fala. E no 38 ele declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Quando nós nos deparamos diante de Jesus, nós temos duas escolhas, duas opções: ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou nós acreditamos, ou nós dizemos que Deus é louco, que Jesus é louco, que Ele não existiu, que isso aqui é tudo história. Ou a gente se rende, se dobra, cai de joelho perante a Ele, diante de toda a sua graça, o seu poder. Ou a gente se rende diante de toda a sua santidade e acredita que tudo isso aqui é real. Ou a gente fala: Senhor, o Senhor não existe, isso aqui é historinha, isso aqui foi algo inventado pelo homem, eu não quero o Senhor. João capítulo 1 fala que a luz veio, mas muitos rejeitaram a luz, procurando as trevas. Mas ele veio para todo aquele que nele crê. A vinda de Jesus não é em vão. Se muitos não creem, a vinda dele não foi em vão, porque ele veio para você que crê no nome dele. Ele veio para você que uma vez era cego e agora, encontrando a luz, te proporcionou enxergar. Nós antes éramos cegos, nós não tínhamos nada, nós não conseguimos ver nada diante de nossos olhos.
Mas agora, diante da graça salvadora de Jesus, o nosso corpo é purificado, os nossos olhos se abrem para encontrar a verdade, para encontrar a luz, e agora nós podemos crer no Salvador, e agora nós podemos olhar e enxergar o Salvador, nós podemos enxergar uma verdade, enxergar um caminho, enxergar solução onde não tem solução, enxergar possibilidade onde não tem possibilidade, enxergar a vitória onde dizem que só há derrota, acreditar em pessoas que ninguém acredita. Agora Jesus, ele abriu os nossos olhos, e nós devemos olhar de maneira diferente. Jesus, ele colocou algo no meu coração hoje à tarde, e ele colocou um desejo no meu coração de, a partir de hoje, todas as vezes que eu orar, eu falar com o Senhor: Pai, me dê os seus olhos, me dê a sua visão, porque o que o crente não pode perder é a visão. O crente não pode ficar cego. E eu não digo a visão dos olhos, eu digo os olhos da fé, a visão, algo que vai muito além do que esses olhos podem contemplar. Porque eu posso olhar uma pessoa cometendo adultério, mas esses olhos aqui, eles vão julgar a pessoa, eles vão condenar a pessoa. Só que os olhos de Jesus, os olhos de Jesus vai olhar para aquela pessoa e vai perdoar aquela pessoa, vai acreditar naquela pessoa, vai fazer coisas novas através da palavra, vai restaurar aquela pessoa, vai estender a mão para aquela pessoa, vai defender, vai lutar a causa daquela pessoa, assim como Jesus fez com aquela mulher adúltera que todo mundo queria tacar a pedra. Mas quem queria tacar a pedra, Breno? Aqueles que sabiam muito sobre a letra, aqueles que sabiam muito, tinham muito entendimento, tinham muita inteligência. Mas o Senhor fala que a inteligência desse mundo é loucura. 1 Coríntios fala que vale mais a gente ser sábio, buscar a sabedoria que vem do alto. Colossenses 3. Busque as coisas que vêm do alto. Não priorize a sabedoria desse mundo, a inteligência desse mundo, porque é vã, para nada serve, é passageiro. Mas quando você coloca como fundamento a sabedoria do Pai, isso te fortalece, isso não deixa você cair. Mas voltando, eu peço ao Senhor: Pai, me dê os seus olhos, porque se eu tiver os seus olhos todos os dias ao acordar, ninguém pode te parar. Se você tiver os olhos do Senhor todos os dias, nenhuma circunstância vai parar você, nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição vai parar você, nenhuma impossibilidade vai deixar você incrédulo, nada vai fazer você murmurar contra o Senhor. Você vai acreditar, vai ser confiante. Então, se você, assim como eu, quiser em algumas de suas orações falar: Senhor, me dê os seus olhos, eu quero crer no Senhor, Pai, ajuda na minha incredulidade. Assim como aquele homem que tinha o seu filho que tinha ataque epilético, mas era um demônio agindo sobre aquela criança. Ele se jogava na água, se jogava no fogo, e aí os discípulos, eles não conseguiram repreender o demônio. E aí aquele pai desesperado: olha, eu levei, eu tentei de tudo, mas eles não conseguiram expulsar. E Jesus: há quanto tempo ele está assim? Jesus foi e repreendeu o menino, repreendeu o demônio, e o menino ficou são, ficou normal. E aquele pai falou assim, antes disso de acontecer, ele falou: me ajuda na minha incredulidade, Senhor, eu quero crer, eu creio no Senhor, mas me ajuda a crer mais no Senhor.
Essa tem que ser a nossa oração. Pai, eu sou falho, as minhas atitudes às vezes demonstram que eu não confio no Senhor, me perdoa. A Tua palavra me diz para confiar, a Tua palavra me diz para descansar, a Tua palavra me diz para depositar toda a minha ansiedade no Senhor. A Tua palavra me diz, Pai, mas eu não consigo. Me ajuda na minha fraqueza, Pai. Ajuda na minha incredulidade. E quando um coração, ele é sincero, Deus ama. Deus ama quando um coração se abre para Ele. E aí Deus, Ele vai derramar sobre nós a confiança, vai derramar sobre nós a sabedoria. Porque Tiago capítulo 1, se não me engano, versículo 6, diz que não podemos ser como a onda do mar, que vem e vai. Uma hora está bem, outra hora está mal. Outra hora você está com a fé inabalável, outra hora não. Mas se você pedir sabedoria ao Senhor, Ele é pronto em te dar. Você pode colocar aqui Tiago capítulo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 7. Não pense está o homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos, como a onda do mar. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Amém? O Senhor, Ele é bem claro para a gente, que a sua fé seja inabalável. Mas a sua e a minha fé só vai ser inabalável se nós buscarmos no Senhor. Não existe força em nós, não existe fundamento em nós, não existe alicerce, não existe poder em nós, não existe graça de nós mesmos, não existe salvação de nós mesmos, não existe nada através de nós, nem próprio o amor nós sabemos, nós temos. Nós só amamos porque Deus nos amou, e através desse amor nós conseguimos amar verdadeiramente. E aí você começa a ver que o ser humano, o homem, a mulher, ele não pode oferecer nada dele mesmo. Mas agora, quando um homem, uma mulher se derrama aos pés do Senhor, quando um homem, uma mulher se esvazia e se enche da presença de Deus, aí ele pode tudo e todas as coisas. Quando uma mulher e um homem se coloca diante da posição do Senhor, confiante, com ousadia, com coragem, porque ele sabe que o véu foi rasgado naquele santo dia, e hoje tudo está preparado diante de nós, hoje tudo está oferecido. Filho, só entre no secreto, me busque, eu estou aqui, pronto. Você não precisa de homem, sacerdote, você não precisa de ninguém para falar por você. Eu quero ouvir a sua voz. O véu foi rasgado. E quando um homem, uma mulher de Deus entende, se coloca diante, de pé, perante o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Quando se posiciona, nada pode parar. Nada pode parar essa pessoa. Eu poderia citar vários homens e mulheres aqui que se colocaram de pé e mudaram a história do lugar em que vivem, mudaram a história de uma nação, mudaram a história da sua família. Talvez você não mude a história da sua nação, mas a história da sua família você vai mudar. Hoje é um culto da família. Basta você se posicionar: Senhor, me ajuda, ajuda-me na minha incredulidade. Eu quero confiar no Senhor, eu quero crer no Senhor. Não permita que eu seja cego e olhe somente as letras que estão aqui, Pai. Não permita que eu olhe isso aqui somente como um conjunto de regras. Não, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero olhar para isso aqui, Pai, para a sua palavra, e crer confiadamente que o Senhor existiu e existe,
que o Senhor está vivo, que o Senhor reina, que o Senhor está sentado à destra do Pai, que está tudo sob o seu controle, que nós não estamos órfãos, que hoje tem o Espírito Santo em nós. Tem o Espírito Santo, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não fosse o Espírito Santo, o que seria de nós? Muitos dizem: Breno, eu não sei como aquele povo do passado não cria uma hora acreditava em Deus e outra hora não acreditava, porque eles andavam com Jesus, eles viam os milagres de Jesus, antes de Jesus, eles viam o mar se abrir, a nuvem acompanhar, eles viam milagres e milagres tremendos. Era fácil para aquele povo acreditar. Muitas pessoas hoje podem falar isso, mas aí eu viro para a pessoa e eu falo, vem cá, beleza. E acontecia o milagre, mas eles iam para sua casa e iam dormir. Eles ficavam dependentes do próximo milagre acontecer, para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, para ver Deus, para sentir Deus. Quando Jesus habitava, Jesus não ficava 24 horas com o povo. Jesus também tinha que tirar sua hora de sono, tomar o seu banho. E aí imagina o rapaz lá dentro da sua casa esperando ir. Nossa, de tardinha Jesus vai estar lá no barco, eu vou ter que correr lá porque eu vou lá para Jesus, eu vou sentir a presença dele, eu quero falar com ele. E você tinha que esperar um tempo, talvez esperar outro dia para Jesus passar na sua cidade. Mas aí eu te falo, hoje nós temos Jesus 24 horas. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Se muitos dizem que no passado era fácil de se acreditar, se muitos dizem que no passado era tudo mais fácil, e hoje que o Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, está presente dentro de nós 24 horas, Ele não dorme, Ele não descansa. Em todo momento o galo está cantando aqui, ó. Em todo momento Ele está mostrando, denunciando o nosso pecado. Em todo momento Ele está falando: ó, está errado nisso aqui, olha, perdoa, abre mão, não faz isso. Como que no passado era mais fácil? Nós temos que entender que a época da graça não é mais fácil. Por outro lado, é bem mais pesado. A palavra diz que aquele que adulterar com uma mulher, ele peca. Mas na época da graça, aquele que pensar, somente sequer pensar em estar se relacionando com outra mulher a não ser a dele, esse já comete o pecado de adultério. Nós temos que parar de usar a graça como bengala. Muita gente usa a graça como bengala para pecar mais. Ah não, Senhor, me perdoa, Senhor. O Senhor é amor, né? O Senhor me entende. O Senhor, Ele requer ainda mais santidade de nós no dia de hoje. Porque no mundo a corrupção é natural. Já chegou uma época que já é regra, já é natural a corrupção. Onde estão os eleitos do Senhor para fazer diferença? Onde estão os santos? Onde está o povo que prioriza a santidade? Esses sim, a palavra do Senhor diz que serão como os astros reluzentes no meio de uma geração corrupta. Serão como pessoas que reluzem. Serão facilmente encontrados, diferenciados. Você pode se colocar de pé nesse momento? E eu já quero encerrar, amém? Eu quero ler o 40 e 41, que diz assim: alguns fariseus que estavam com ele e ouvirem
ao ouvir essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura, nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de nós. Você pode fechar os seus olhos, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, perdoa a nossa fraqueza, Senhor. Nós às vezes somos como esses fariseus aqui, papai. A gente cansa de dizer que sabe. Não, eu estou na razão. Eu sei disso, eu já conheço. A gente pensa que estamos com os olhos abertos. Mas por essa razão o pecado ainda persiste dentro de nós. Deus, nós queremos declarar que somos cegos, Pai, diante da sua sabedoria. Nós não sabemos nada. O Senhor é quem sabe tudo. O Senhor é quem sabe tudo. O Senhor discerne tudo e todas as coisas. Quem somos nós para dar uma ordem ao Senhor, papai? Quem somos nós para dizer o que o Senhor tem que fazer, papai? Quem somos nós, Pai? Jesus, perdoa, Pai, a nossa incredulidade. Perdoa, Senhor Deus. Deus, nos ajuda nesse momento. Que a cada vez mais a cegueira possa sair e cair de nossos olhos, Pai. Que possamos enxergar com os Teus olhos, Pai. Que possamos ver, papai, com a Tua visão, enxergar além do que esses olhos veem, Pai. Porque o mundo sobrenatural, nós sabemos que é muito mais real do que esse mundo físico que podemos ver. Porque antes das coisas no mundo físico existirem, a Sua palavra diz que no mundo, antes das coisas existirem, já existia no Senhor. Antes. Então o mundo sobrenatural, papai, nós sabemos que é muito mais real. Primeiro acontece no sobrenatural e depois acontece aqui. Deus, abre os nossos olhos para verem coisas sobrenaturais. Abre os nossos olhos para entender também as coisas naturais. Abre os nossos olhos, papai, para entender, Deus, o que está acontecendo no meio da nossa família. Para como saber agir no meio da nossa família. Abre os nossos olhos, Jesus, como devemos orar, como devemos amar as pessoas, como devemos, Pai, enxergar as situações. Porque o que é impossível para nós não é impossível para o Senhor, Pai. E quando nós enxergamos com os Teus olhos, nós não nos desesperamos, nós não ficamos ansiosos. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amém, igreja? Amém?